Fala galera, bom dia! E aí, certinho? Então, dando sequência no nosso conteúdo programático, a gente está trabalhando Olimpíadas. Aula passada nós vimos sobre hipismo e hoje nessa aula nós estaremos conversando sobre um assunto que a molecada gosta muito, que é o futebol, tá? Essa semana a gente vai estar falando sobre o futebol olímpico, tanto masculino quanto feminino, tá bom? Então abre teu material aí, confere junto comigo e vamos que vamos, tá? Já tem um questionário aí disponível também para poder vocês estarem fixando o conteúdo. Esse questionário é referente à aula passada e referente à aula de hoje, que é o hipismo e o futebol. Tá ok? Então respondam, mandem para mim aí na plataforma, não deixem de mandar, tá? Que através deste questionário a gente está lançando as notas de vocês. Tá bom, galera? Então vamos lá, vamos pro material. E aí, galera, aqui tá o nosso material dessa semana, ó. É material sobre futebol olímpico. E aqui esse material é muito completo, então eu não vou estar falando muito sobre ele não. Vocês vão ler em casa com calma, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo mesmo, tá? Eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre a história, falando um pouco sobre aí o futebol brasileiro, como que aconteceu sua trajetória. Vou estar falando também sobre o futebol brasileiro feminino nas Olimpíadas e vou estar falando algumas curiosidades, tá? Então a gente vai estar conversando de uma forma breve, sucinta, um pouco mais sobre o futebol nas Olimpíadas. Futebol nas Olimpíadas, ele tem algumas diferenças em relação ao futebol que a gente está acostumado a ver. A principal diferença, eu já vou adiantar para vocês, é essa aqui, ó, que os atletas, eles têm que ter no máximo 23 anos. Tá? Então a maioria dos atletas tem que ter 23 anos e é permitido apenas 3 atletas acima do limite de 23 anos, tá? Ou seja, a gente vê que o futebol olímpico é um futebol que prioriza aí de uma forma bem ampla e geral a juventude. Então isso é muito interessante porque meio que equilibra, onde todos os jogadores de todas as seleções têm que ter até 23 anos. Sendo que apenas 3 podem ultrapassar isso. Não obrigatoriamente você tem que ultrapassar. Mas se você for botar jogadores mais velhos, você só pode pôr até 3. Então eu já adiantei isso aí para vocês, que é uma diferença muito importante do futebol olímpico para o futebol competição que a gente vê aí normalmente em Copa do Mundo ou campeonatos nacionais, né? Vamos falar um pouco sobre a história. Vamos lá. História do futebol nas Olimpíadas, ó. A história do futebol nas Olimpíadas começou em 1900, lá em Paris, ó, na edição de Paris, tá? Foi somente em Londres, em 2008, que o futebol passou a fazer parte oficialmente do calendário dos Jogos Olímpicos. Ou seja, ele apareceu em 1900, na edição de Paris, como esporte de exibição, mas foi somente lá em Londres, em 2008, que o futebol passou a fazer parte oficialmente do calendário dos Jogos Olímpicos. Tá vendo? Desde a década de 1930, não é permitido que as seleções disputem Olimpíadas com a sua força máxima. Pierre de Fred, o Barão de Coubertin, recriador das Olimpíadas, defendia o amadorismo. E assim atletas profissionais não podiam participar dos Jogos. Então muito interessante isso aqui, porque lá em 1930, quem participava das Olimpíadas eram atletas amadores. Então não eram profissionais. Isso mudou, tá? Mas era assim que funcionava. Além disso, a criação da Copa do Mundo levou a FIFA a limitar a participação de jogadores nas Olimpíadas, para que o torneio não passasse a competir com o Mundial organizado a cada 4 anos. Esse cenário permitiu que seleções do leste europeu dominassem o futebol nas Olimpíadas por longo período, já que não havia profissionalismo nos países comunistas, e quase todos os atletas eram oficialmente militares. Dessa forma, a prática do esporte era supostamente uma atividade paralela. Então a gente vê aí que era bem diferente a visão que eles tinham do futebol olímpico em relação ao futebol de Copa do Mundo e entre outras competições. Mas aí a gente teve um marco histórico, ó. Em uma tentativa de igualar as condições de todas as seleções, ó, a partir dos Jogos de 1992 em Barcelona, a FIFA determinou que somente atletas com no máximo 23 anos poderiam defender as seleções masculinas. Desde 1996, foi permitida a entrada de 3 atletas acima do limite de 23 anos de idade. Então é interessante, ó. Foi também em 96 que começou a ser disputado o torneio de futebol feminino nos Jogos Olímpicos.
Então, um marco importante no futebol olímpico masculino foi esse, que os atletas de 23 anos que poderiam defender as seleções, sendo permitido apenas 3 atletas acima da idade de 23, tá? Então, falando sobre essa história, é isso. O mais importante é que em 1900 ele apareceu como esporte de exibição, mas foi só em 2008 em Londres que passou a ser oficialmente um esporte olímpico, participando do calendário de Jogos Olímpicos. Tá ok, pessoal? Isso é importante saber. História do futebol brasileiro masculino nas Olimpíadas, ó. O Brasil conquistou a medalha de ouro no futebol do Rio em 2016 com a vitória sobre a Alemanha. Então nós somos os últimos campeões, galera, porque a próxima edição das Olimpíadas seria agora em 2020, seria este ano. Porém, devido à pandemia e tudo mais, não será mais realizado esse ano. Então nós somos os últimos campeões, os últimos medalhistas de ouro, tá? Mas a primeira participação do Brasil no torneio de futebol das Olimpíadas aconteceu em 1952, em Helsinki. Naquela edição, a seleção brasileira parou nas quartas de final, eliminado pela Alemanha Ocidental. Então aqui a gente tem um pouco da trajetória do Brasil dentro das Olimpíadas, a história da seleção brasileira, as vitórias, as derrotas. Tá? Eu não vou falar muito sobre isso, vocês estejam numa lida em casa com calma, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo, tá bom, pessoal? Mas aí a gente tem que ter a certeza do seguinte, de que a seleção brasileira, ela conquistou o tão sonhado ouro em casa, lá no Rio de Janeiro. Mas antes disso, ela conquistou algumas medalhas importantes também. Nós vamos estar falando sobre isso, porque a seleção brasileira é a maior recordista de medalhas das Olimpíadas. Não é a maior campeã, mas é a maior recordista de medalhas, ok? Aí aqui tem a participação do Brasil no futebol masculino nas Olimpíadas, ó, viu? Que a participação e as medalhas e as classificações e como que ficou, ganhou, não ganhou. Então é interessante a gente saber isso aí. E aqui a gente tem os maiores campeões olímpicos. As maiores campeões olímpicos, galera, é a Hungria e a Grã-Bretanha, ó, tá vendo? Hungria e Grã-Bretanha são os maiores campeões da história do torneio de futebol masculino das Olimpíadas. Os dois países têm 3 medalhas de ouro, mas os húngaros levam vantagem por terem também uma prata e uma bronze. Já os britânicos jamais ficaram em segundo ou terceiros lugares. Então os maiores campeões é a Hungria e a Grã-Bretanha, sendo que a Hungria já ganhou também uma medalha de prata e uma de bronze, e ganharam os 3 de ouro, tanto a Hungria quanto a Grã-Bretanha. Ó, no quadro de medalhas do futebol masculino nas Olimpíadas, a terceira colocada é a Argentina, os nossos maiores rivais aí, galera, os Los Hermanos, com os 2 ouros e 2 pratas. Mas o Brasil, isso aqui que é importante a gente estar falando. O Brasil é o recordista de medalhas no futebol masculino nas Olimpíadas. Além de um ouro conquistado no Rio de Janeiro em 2016, a seleção brasileira conquistou 2 pratas e 3 bronzes. Então nós temos aí 6 medalhas no quadro e somos os maiores campeões, os maiores recordistas de medalhas no futebol masculino. Tá bom, galera? Aqui tem a lista dos campeões olímpicos do futebol, depois vocês deem uma olhada. E vamos entrar agora sobre a história do futebol feminino nas Olimpíadas. As nossas meninas que tanto nos agradam aí jogando futebol. Mulherada joga muito, isso é muito bacana, muito bom falar sobre isso, tá? Olha aí, ó, enquanto o primeiro torneio de futebol masculino nas Olimpíadas foi disputado em 1900, a disputa entre mulheres começou apenas em 1996, em Atlanta. O Brasil esteve presente em todas as edições, mas não conquistou medalha de ouro. Nós não temos medalha de ouro, galera, no nosso futebol feminino, infelizmente, ó. Em 96 e em 2000, a seleção brasileira ficou em 4º lugar, depois perdeu a disputa pelo bronze para a Noruega e a Alemanha, respectivamente, ó. Depois de perder, né, a disputa pelo bronze. Já em 2004 e 2008, o Brasil, liderado por Marta, ficou perto de ser campeão olímpico. Porém, nas 2 finais contra os Estados Unidos, as norte-americanas levaram o ouro, com vitória na prorrogação. Em Atenas o placar foi 2-1 e em Atenas 1-0. Então a gente tem aí as 2 derrotas do Brasil nas finais, ganhando aí então a medalha de prata. Jogos Olímpicos de 2012, o Brasil ficou fora das semifinais pela primeira vez, eliminado pelo Japão nas quartas de final.
Jogando em casa, a seleção brasileira não conquistou medalhas na Olimpíada do Rio de 2016. O time nacional foi eliminado pela Suécia nas semifinais da disputa de pênaltis. Na disputa de terceiro lugar, o time feminino do Brasil perdeu para o Canadá. Então, as nossas meninas, né, o futebol feminino, ele não ganhou medalha em 2016 no Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Apenas o futebol masculino. Um fato interessante aqui é que o futebol feminino não tem aquela limitação de idade. Ou seja, atletas com mais de 23 anos podem participar, mas apenas o futebol masculino que é caracterizado aí como regra essa questão da idade, tá bom? Temos aqui a participação do Brasil, a lista dos campeões, e vamos estar falando sobre isso daqui, ó, são as curiosidades do futebol nas Olimpíadas. A brasileira Cristiane, ó, é a maior artilheira da história do torneio de futebol feminino. Ela é a maior artilheira, galera, com 14 gols. Não teve nenhuma outra menina ou nenhuma outra mulher que marcou mais gols do que ela. O dinamarquês Sofus Nelson é o maior artilheiro da história do torneio de futebol masculino, ó, com 14 gols também, ó. Considerado tanto o torneio masculino quanto o torneio feminino, os Estados Unidos lideram o quadro de medalhas do futebol nas Olimpíadas, com 4 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Considerando tanto o torneio masculino quanto o torneio feminino, o Brasil é o país com mais medalhas no futebol nas Olimpíadas, com 8, 1 ouro, 5 pratas e 2 bronzes. O gol mais rápido do futebol nas Olimpíadas foi marcado por Neymar, menino Ney, aos 14 segundos, na vitória do Brasil sobre Honduras por 6-0 em 2016. Eu lembro desse gol, foi bem bacana mesmo. A maior goleada foi estabelecida pela Dinamarca com 17-1 sobre a França. Isso mesmo, 17-1, incrível. A brasileira Formiga é recordista de participações no torneio de futebol das Olimpíadas com presença em 6 edições. Salve Formiga. E isso aqui que é interessante, ó, que até hoje nenhum país conseguiu fazer a dobradinha e ser campeão tanto no futebol masculino quanto no feminino. Interessante falar sobre isso. Então tá aí o nosso material, pessoal. Falando um pouco sobre o futebol olímpico, temos algumas diferenças e vou mostrar para vocês agora o nosso questionário de fixação para vocês estarem respondendo. Continuando, pessoal, esse aqui é o nosso questionário, tá vendo? O nosso questionário de fixação sobre hipismo e futebol, ó. Temos aí 7 perguntas, sendo que a 7ª pergunta é verdadeiro e falso. Perguntas simples, que se vocês prestarem atenção na aula e leram o PDF, vocês conseguem responder tranquilamente. O que é o hipismo? Ó? Quais são as provas que compreendem o hipismo? Qual é a única modalidade olímpica onde mulheres e homens competem juntos de forma igualitária? Quanto tempo dura a prova de CCE no hipismo? Em que ano e lugar ocorreu a primeira aparição no futebol masculino sendo olímpico? Quem ganhou medalha de ouro no futebol masculino nas Olimpíadas do Rio de 2016? Quem ganhou? Aí tem aqui o verdadeiro e falso, para poder vocês estarem respondendo também. Então esse é o nosso questionário, galera. O questionário de fixação, questionário bem bacana. Se você prestou atenção na aula, você consegue responder tranquilamente. Essa é a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado da abordagem de futebol olímpico, das diferenças, das principais curiosidades. Na próxima aula nós estaremos dando sequência no nosso conteúdo. Respondam este questionário, que engloba também a aula passada que foi sobre hipismo. Valeu, galera, tamo junto, tenham um ótimo final de semana, um abraço para vocês.